Os melhores vídeos dos rappers sendo zoados. Vamos começar com o vídeo do Matuê, onde tem um cara no show dele que fica gastando muito ele. Mano, de verdade, esse vídeo é muito bom. O cara é simplesmente um mentiroso profissional. Meu amigo, como é que o Lovina pagou 1 milhão pra esse tal de Matuê, cara? Canta porra nenhuma. Eu sou seu fã. Valeu, irmão. Você é um cara humilde, cara. Continue com essa humildade. Um outro vídeo muito bom é quando o Toque e o DK tava junto com o Major RD e eles ficam gastando muito o MD Chef. Mas pô, também a gente tem que combinar que a maneira que o MD Chef bebe água é um pouco esquisita. Se liga no vídeo e me segue pra mais vídeos assim. Rapaziada, MD... Bebe água de trivela, viado. MD, mostra. Água de trivela, nunca vi essa. Aí isso é meme na certa. Ué, mano, qual é, rapaziada? Isso aí, mano, é elegância. Como se beber uma água Trivela, cadê água de trivela?